Olá, hoje começamos mais um SaúdeCast SP. O meu convidado de hoje é o Dr. Arthur de Medeiros Dias. Ele é coordenador da linha de cuidado de AVC do Hospital Alípio Correia Neto. Ele atua aproximadamente no hospital há 3 anos e meio. Agradeço a presença, muito obrigado. Queria que o senhor contasse mais pra gente por que o senhor escolheu esse tema, esse segmento AVC. Eu sempre gostei da clínica médica, do paciente clínico. Cirurgia nunca foi uma coisa que me chamou a atenção. Não teve uma relação boa com meu gosto pessoal mesmo. E então eu escolhi a residência de clínica médica, estudar 2 anos a mais de clínica. E nesse contexto, eu entrei em contato com a emergência AVC, o paciente grave com AVC chegando ao pronto-socorro. E eu meio que me encantei com a possibilidade de deixar um paciente que ia ficar acamado, sem falar, às vezes sem ver, e perder quase toda a sua funcionalidade, e deixá-lo no basal. Ou seja, a pessoa teve uma doença aguda, que ele perdeu toda a força do lado direito e a capacidade dele de falar, e eu com a medicação, num tratamento, de acordo com como eu sou rápido, eu consigo deixar ele andando, trabalhando, vivendo a vida dele normalmente. Isso para mim foi muito apaixonante quando eu vivenciei essa experiência a primeira vez. Na residência isso mexeu muito comigo. Eu também tive muitos casos de doença neurológica da minha família, familiares com esclerose múltipla. Eu tenho pacientes da minha família que tiveram AVC e pacientes muito, tipo assim, muito próximos. Avô, primo, irmão, uma coisa muito pessoal também. Mas o que mexeu comigo foi o AVC agudo, que chegou que a gente conseguiu tratar e deixar ele bem novamente. E na neurologia a gente tem uma coisa meio mágica de quando você termina de examinar um paciente decentemente, um exame físico como ele deve ser feito na neurologia, com paciência, eu consigo saber onde está a doença do paciente. É uma coisa meio detetive, sabe? Isso acabou me conquistando. Que bacana. E sobre o acidente vascular cerebral, como ele é diagnosticado? Primeiro eu gosto de falar sobre AVC, que a gente tem que entender o que pode ser AVC. Porque é a família do paciente ou o leigo na rua quem vai ter a primeira suspeita. E saber o que eu tenho que pensar é o primeiro passo. Porque o diagnóstico de AVC começa pela suspeita clínica. E essa suspeita clínica é baseada em uma série de perdas funcionais. Por exemplo, o paciente pode ter uma diminuição súbita da força. O AVC, por definição, é uma diminuição súbita. O paciente estava bem e em uma dormir já, ou em alguns segundos, esse sintoma apareceu. Um paciente que vem perdendo a força em 6 anos, isso não é um AVC. Certo? Isso é a primeira grande diferença. Mas diminuições de força, de sensibilidade, um desequilíbrio que não melhora com nada. Como se o paciente tivesse ingerido grandes quantidades de álcool, por exemplo, e não conseguir mais andar, sem ter bebido, obviamente. Atração da fala, seja ela, ele não consegue nomear palavras. Você mostra a caneta para o paciente, ele diz, ó, doutor, eu não sei, ele não consegue dizer o nome caneta. Ou ele não está conseguindo mais falar, a fala dele ficou empastada, enrolada. Isso que o nome técnico seria disartria. São sintomas que, quando aparecidos subitamente, são altamente suspeitos de AVC. Perda visual, principalmente quando a perda visual é dos campos laterais da visão. Tipo assim, fecha um olho, o meu olho, os campos da direita ou da esquerda eu não estou conseguindo ver. Então eu consigo ter essa suspeita. E aí, partindo de uma suspeita clínica, todo paciente nesse contexto tem que procurar o serviço de emergência mais próximo de casa. Tem que procurar. Ligar para SAMU é uma ótima ideia. Ou se você mora muito próximo da UPA, ir direto a uma UPA. E se você morar próximo de um hospital de emergência, aí você procura o hospital e não a UPA, porque é o hospital onde há o treinamento e a disponibilidade da medicação que pode ser feita e, consequentemente, mudar o desfecho do AVC. Então, chegando no hospital com a suspeita, que é o primeiro passo para o diagnóstico, eu tenho um segundo passo, que é o diagnóstico radiológico. Eu tenho que fazer uma tomografia desse paciente, a princípio, uma tomografia, para tentar ver se tem sangramento cerebral. Que eu, em geral, divido o AVC em dois tipos de doença: o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Agora eu vou me delongar um pouquinho mais para explicar o que é Sem isso. problemas, vamos lá. Tá? O AVC isquêmico, imagina que eu tenho um motor de um carro. O motor de um carro é uma boa analogia para o AVC. O cérebro é igual a um motorzinho. Tem a parte elétrica, mas ele precisa de uma parte gasolina, sangue, que no caso do nosso corpo é sangue, para que ele funcione. Esse sangue que vai chegar no motor vai nutrir o motor e permitir que ele funcione. Num AVC isquêmico, um coágulo vai subir, ou seja, uma gordura que entrou nesse motor vai subir
e entupir um vaso sanguíneo, entupir o cano que alimenta o motor e, consequentemente, vai faltar sangue para esse motor, vai faltar gasolina para que esse motor funcione. Então ele para de funcionar. E se não tratado, ele morre. A definição de AVC é lesão cerebral irreversível. É morte de uma parte do cérebro. É por isso que ela é tão grave. A outra possibilidade, isso se chama AVC isquêmico. O AVC hemorrágico é o que tradicionalmente foi conhecido como derrame, porque realmente derrama sangue dentro da cabeça. O motor, em geral, rasga o cano e cai gasolina, ou no caso sangue, dentro do cérebro humano. Então a cabeça sangra realmente. Há um derramamento de sangue ali. Os dois são graves e, juntando as duas doenças, eu tenho ou a primeira ou a maior causa de morte do planeta. Então são doenças, ela oscila com um infarto para ver quem tem a maior mortalidade. Então são doenças potencialmente graves que nossos ouvintes têm que ter noção do que está acontecendo para que se procure o serviço de saúde o mais rápido possível, para que trate o mais rápido possível. No AVC, tempo é cérebro. Tempo é cérebro. Isso não é poético, isso é realmente real. Para cada minuto que aquele cano está entupido e não recebe sangue novamente, eu perco aproximadamente 2 milhões de neurônios. Tempo é cérebro. E eu tenho que, o mais rápido possível, chegar a um serviço de saúde que está habilitado para tratar. Eu acho que vale a pena a população, até os nossos ouvintes, tentarem saber, por algum motivo na sua vida, tá sem fazer nada, qual seria o serviço mais próximo da minha casa que tem um AVC? Porque um dia eu posso precisar dessa informação. Qual o serviço de saúde mais próximo da minha casa que tem uma emergência? Não só para AVC, mas para infarto, para uma facada que alguém levou na rua. Para onde eu levaria uma pessoa perto da minha casa? É uma informação que acho que vale a pena a gente ter na nossa vida. E a partir daí, que esse paciente chegue ao hospital e que a gente possa tratá-lo o mais rápido possível. Certo. E isso entraria dentro dos protocolos, essa questão de atendimento? Ou o senhor pode falar mais sobre esses protocolos de AVC? Claro, quando o paciente chega com AVC, a gente vai primeiro estabilizá-lo, como é uma doença potencialmente grave, eu tenho que ver se a pressão dele está boa, porque é comum ela subir. Eu tenho que ver se ela está oxigenando bem, porque um dos sintomas comuns também é que ela fica em coma, você chama ela não atende. Então eu tenho que ver se ela está estável. Ela estando estável, aí é tomografia. A imagem vai dizer qual é o tipo de AVC, se é o que derrama ou o que entope. E aí, com a imagem em mãos, eu posso definir qual é a proposta de terapia para ela. Porque hoje nós temos duas grandes terapias principais para o AVC. A terapia mais comum, até porque ela é mais antiga, é uma terapia chamada trombólise. É feita uma medicação chamada alteplase, que, numa análise grosseira, é como se eu fizesse uma soda cáustica e queimasse aquela gordurinha que entupiu o cano do motor e eu permitisse que aquele fluxo de sangue, aquela hidratação lá, voltasse a acontecer. Então eu resolvo o problema. A medicação dissolve o êmbolo, o trombo, e eu consigo voltar a ter sangue no cérebro. Logo, eu tenho uma diminuição de sequelas e, consequentemente, de morte também. Eu tenho outra possibilidade. Uma terapia, aí ela é mais cirúrgica, ela chama trombectomia, que é uma espécie de cateterismo cardíaco. O médico faz uma pequena incisão na perna do paciente, sobe até o cano que está entupido e consegue, com uma espécie de rede, puxar o trombo e tirar aquela gordura que está entupindo o motor e fazer com que o fluxo sanguíneo se restabeleça. Ou seja, que o paciente possa ter a volta da funcionalidade dele. Certo. Quais as principais causas do acidente vascular cerebral? E tem alguma idade com maior risco para sofrer um AVC? Tem. Eu gosto de dizer que o AVC são causadas por doenças de gaveta. Quando eu penso em AVC, eu tenho que pensar em linha de cuidado, Gabriel e ouvintes. A gente tem que ter um cuidado com a saúde como um todo. Um autocuidado como mudança de estilo de vida, uma alimentação saudável. Saudável é comer mais frutas, mais verduras, ter uma alimentação com carnes magras, proteínas magras em geral, não precisa ser carne, mas proteínas magras. Fazer atividade física regular, não fumar, se for beber, fazer uma coisa social e esporádica, não tomar, em vez de uma taça de vinho por dia, tomar 2 garrafas de vinho no sábado. Tem uma coisa moderada que todo mundo tem que fazer, não é só para prevenir AVC não. Toda doença neurológica, ou a medicina inteira prega isso, basicamente para todas as patologias. E o tratamento e prevenção das doenças preveníveis, que eu chamo de doenças de gaveta, que é aquele paciente que tem uma pressão alta.
Entenda, ter uma pressão alta não significa que você foi numa UPA uma vez, no sábado à noite, com a dor de cabeça, viu que estava com a pressão alta realmente muito alta, acabou recebendo um diagnóstico de pressão alta, começou a medicação e nunca mais vai fazer esse acompanhamento. Isso não faz sentido. Assim, a medicina é uma ciência de acompanhamento. Eu preciso estar sendo acompanhado por alguém para que ele possa pensar coisas na minha saúde que vão mudar o desfecho do processo. A pressão alta com a medicação só pode não ser controlada. A gente tem estudos que mostram que a associação em baixas doses, tomar 2 medicações de uma vez, é bem melhor do que uma só, quando obviamente passado pelo médico em situações específicas. Mas eu tenho que ter acompanhamento para ver se uma foi suficiente, ou se você tem que tomar 2, ou aumentar a dose da primeira, ou tomar uma conduta sobre o não controle. Pacientes não controlados com pressão alta têm quase o mesmo risco de pessoas que não controlam. Então, assim, quem não controla e não trata é quase a mesma coisa em termos de risco de pressão, de AVC, de infarto, de lesão renal. Então, eu preciso ser acompanhado para que eu consiga tratar as doenças que podem causar um AVC. E a principal delas, a pressão alta. Por isso que eu falei lá primeiro. É a maior causa de AVC do mundo. A pressão alta, mais as outras. Diabetes, colesterol aumentado, sedentarismo, a obesidade colabora. Todo esse pacote de doenças que, em geral, a gente deixa dentro da gaveta, não trata, e quando trata, não acompanha, a gente aumenta muito o risco de AVC. E é por isso que, como são doenças tão prevalentes, eu acabo causando que o AVC e o infarto são as 2 maiores causas de morte do mundo, e a gente tem que prevenir. Porque quando o AVC ele não leva ao óbito do paciente, ele pode deixar graves sequelas. Isso a gente não quer para ninguém. E sobre o tratamento, com relação ao tratamento, qual a linha de cuidado para os casos de AVC, doutor? A linha de cuidado do AVC, ela está sendo idealizada para o município de São Paulo como uma coisa bem ampla. Isso é uma coisa que está em evolução. No meu hospital, nós tínhamos um número restrito de fisioterapeutas. E a secretaria realmente teve uma grande expansão em relação a isso. E mais fisioterapeutas, mais fonoaudiólogos, uma contratação de mais neurologistas. Houve realmente uma expansão na linha de cuidado do AVC na cidade de São Paulo. Junto com uma série de outros fatores que a gente planejou, elevar o nível da linha de cuidado. Porque ela é, desde o treinamento do técnico de enfermagem, do enfermeiro, do médico, do emergencista, não neurologista, para que a gente identifique rápido, o enfermeiro pegue os acessos, a gente leva ele para tomo rápido. A parte aguda da linha de cuidado de AVC, que é a parte de tratar o paciente que está chegando agora, ela tem que ser treinada e tratada porque vai mudar como ele vai evoluir para alta. Isso é uma parte da linha de cuidado. Mas outra parte da linha de cuidado que está sendo desenvolvida é que a gente possa, o objetivo é que ele volte em algum momento. Ele vá para um centro especializado em reabilitação, em São Paulo a gente chama isso de SER, para que ele seja reabilitado e que a gente possa dar mais funcionalidade para esse paciente. Que a fonoaudióloga possa avaliar se esse paciente consegue engolir. Isso faz parte da linha de cuidado. A reabilitação faz parte da linha de cuidado do AVC. E São Paulo está se estruturando em relação a isso, em vários aspectos. Avaliação etiológica. Eu tenho que investigar qual é a causa de cada um dos AVCs. Para cada 100 AVCs, 75% dos AVCs, eu encontro a causa daquilo. Foi uma arritmia, que é uma das principais causas de AVC do planeta. Foi uma pressão alta, que causou uma lesão nos pequenos vasos. Imagina o cano da sua casa, que passou 20 anos com a pressão acima do normal. Em algum momento você concorda comigo que esse cano não vai tolerar e vai rasgar ou entupir. E a gente tem que evitar que esse preço seja pago em termos de população. Na linha de cuidado, então, eu tenho 3 grandes blocos de divisão. É o tratamento da causa do paciente grave que está chegando, eu tento ele tratá-lo, a prevenção do próximo evento e a reabilitação. É assim que, em geral, se desenha uma linha de cuidado do paciente com AVC. Certo, doutor. E sobre qual a porta de entrada para esses casos? O paciente que chegou com AVC agudo, essa é a grande frase do AVC. Ele foi visto bem nas últimas 24 horas, ele deve procurar, em preferência, o hospital mais próximo da região dele, que esteja treinado, habilitado para tratar um AVC. Na prática, procura o hospital mais próximo da sua casa. Se esse paciente está com uma perda de força já há dias, 3, 4, 5, 6 dias, aí o fluxo padrão é para que ele possa ir para uma UPA mesmo, a UPA mais próxima de casa. Mas todo paciente que foi agudo, foi agora a perda da força, da sensibilidade dos outros sintomas, o correto é procurar o hospital mais próximo de casa. Certo. O senhor, há instantes atrás, comentou com a gente sobre os cuidados, né, para a prevenção do AVC. Então, uma vida saudável, alimentação correta, prática de exercícios físicos.
Mas o que a população precisa saber para prevenir o AVC? O senhor pode citar mais detalhes para a gente sobre essa prevenção? Eu acho que começar com uma consulta com um médico regular, pode ser o médico da família, para ver se ele realmente não tem nenhuma dessas doenças que podem causar o AVC, controlar a pressão, não só avaliar se tem, e sim controlar os processos. Parar de fumar é uma das coisas mais inteligentes do ponto de vista de saúde que você pode fazer na sua vida. O cigarro é extremamente tóxico para todo o cérebro e para muitos tecidos, para vários órgãos. Então eu tenho que diminuir e, se possível, parar o tabagismo. E atividade física regular. Eu acho que acompanhamento médico, parar de fumar e atividade física seria o tripé aí para a prevenção do AVC. É uma combinação poderosa aí, né? Sim, De para bem-estar, tudo. para tudo. Basicamente, Exato. todas as doenças que eu conheço, estudei na minha vida. Exato. Eu tenho uma informação muito bacana aqui, que em maio deste ano, o Hospital Alípio Corrêa Neto, né, do qual o senhor doutor faz parte, trabalha lá, ele recebeu uma certificação internacional por excelência nos atendimentos a pacientes com AVC. O senhor pode falar um pouco mais pra gente sobre isso? Claro. Primeiro eu queria agradecer, porque um prêmio internacional não é todo dia que a gente ganha na nossa vida profissional. E nós ganhamos um prêmio de alguns outros hospitais de São Paulo também receberam. Esse prêmio ele é classificado em níveis de eficiência no tratamento, em ouro, platina e diamante, e nós atingimos o nível diamante por mais de um ano consecutivo. Agora nós estamos com 1 ano e meio de diamante, que é a premiação máxima. E como é dado esse prêmio? Ele é dado por quantidade, porcentagem de pacientes que foram atendidos com tudo que era necessário. A gente fez tudo que a ciência conhece para aqueles pacientes. E a gente conseguiu a pontuação máxima em relação a isso. Ou seja, mais de 90% dos nossos pacientes foram investigados, mais de 90% dos pacientes foram tratados, o que poderia ser tratado, ou seja, é um nível realmente de excelência muito alto. Mas agradecer a todo o apoio que a rede deu ao Alípio Corrêa Neto. Nós tivemos apoio restrito de toda a Secretaria Municipal de Saúde, nós tivemos apoio restrito da direção do hospital. Todas as mudanças que eu, como coordenador da linha de cuidado, propus, eu tive a vontade de tentar ajudar. A gente não consegue mudar tudo em um dia, mas a gente pode todo dia tentar mudar um pouquinho. E a gente conseguiu tratar pacientes que não eram mais tratados, porque implantamos protocolos novos. A gente hoje consegue fazer uma ressonância no paciente que está chegando ao hospital, e aí alguns dos pacientes que não eram tratados, com ressonância eu consigo tratar. Uma outra possibilidade de diagnosticar e tratar o AVC, e a gente nós conseguimos várias coisas durante esses 3 anos que eu estou lá no hospital, com o apoio da direção, da secretaria e da própria equipe. Os outros neurologistas que estão lá comigo compraram todas as brigas. Nós estamos lutando agora para implantar a unidade de AVC no hospital, e recebemos um total de 0 nãos de todos esses atores. Então, assim, para que um hospital ganhe uma premiação como essa e se mantenha em uma premiação nesse nível de eficiência, a gente precisa que todos os atores desse processo trabalhem com empenho. Do porteiro que vai ter a boa vontade de avaliar o paciente, ao neurologista que vai rápido avaliar, examinar e correr e lutar para que aquele paciente seja atendido com o nível de excelência e velocidade que ele merece. Doutor Arthur, parabéns pelo excelente trabalho que é feito no hospital. Eu agradeço mais uma vez a presença hoje para conversar com a gente. E é isso, a gente finaliza por aqui. Esse foi mais um SaúdeCast SP. Se você não nos segue ainda, se inscreva no canal para acompanhar mais temas sobre a saúde do município de São Paulo. Também não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Até o próximo SaúdeCast SP.